eu coloco o áudio. Não, mas então tem que dá o like aí, dá o like. Não, tem que se inscrever. Isso, ó, 2.900 pessoas. Vamos lá, dá o like. 4.000 pessoas a gente coloca aí. Cada like o YouTube entrega de 5 a 10 pessoas. Então é extremamente importante o like de vocês agora. O que você fala aí? Falando desse novo passo. Tem o vídeo do Jones, gente... não? Me perguntando, não? Tem. A gente tá sem a TV aqui, né? A gente tá na casa do biólogo, mas tem um áudio aqui do Jones. Vamos colocar o... Vou colocar pra você. Não, vamos esperar os 4.000. Quero me livrar desse cara logo, entendeu? Só depois de 4.000 pessoas, dá o like. Já tá chegando, já tá chegando. Pessoal, dá o like, 4.000 pessoas. Vamos colocar 5, né? Quando já chegar a 5.000, a gente coloca o Jones aqui pra... Põe o Jones no ar. Eu sei que ele vai me encher o saco, então... Você já acha que vai vir uma pedrada do Jones pro seu lado? Cara, o Jones é um cara... Eu vou voltar a falar nele, né? O Jones é um cara que nós dois temos motivos para sair por exemplo, tem um motivo de cruzar o Jones na rua e enfiar a porrada nele. É evidente que é difícil, mas eu tenho um motivo. Ele é um pra gigante, isso. né? Eu tenho um motivo pra isso. Você é forte, mas não, porque ele já falou, seu tamanho, velho. Ele já falou mal de mim, já fez react contra mim, já me esculachou e tal. E mesma coisa ele em relação a mim, porque eu já falei muito mal do Jones, já fiz tudo isso. Chumbo trocado não dói. Não, a gente já fomos muito próximos e fomos inimigos, entre aspas. Né? Hoje não, hoje eu tenho uma relação até de uma relação pessoal de amizade, de carinho por ele, de respeito intelectual por ele. Não precisamos concordar, sabe, em nada, mas eu guardo isso com ele, né? Porque como eu disse já outra vez, tenho 50 anos de idade, né, quase, né? Eu sou um cara muito bem resolvido do ponto de vista intelectual. Eu não preciso provar nada para ninguém. Então eu posso falar tranquilamente. O João Carvalho é um dos caras mais brilhantes que eu conheço. Mais brilhante. É unânime e ali, desse não é não? pessoal que povoa, por exemplo, o YouTube, para mim é o mais brilhante de todos. É o João. É o João Carvalho, sem menor sombra de dúvida. É ele. João é ouro. O Jones fala, por exemplo, que o menino lá, o Humberto Matos, é o cara que tem mais domínio sobre economia política. Economia. O Humberto Matos é impressionante. Ele é um rapaz, é outro menino que é brilhante. O professor é foda. Não, o Humberto Matos é uma figura brilhante, é uma figura séria, um cara que estuda, que você percebe claramente que ele estuda, né? Então, eu não tenho problema em reconhecer isso. O Jones Manuel, mesma coisa, pega as origens sociais do Jones Manuel. Era uma favela, Recife, negro, ou seja, o cara tinha tudo para dar errado. E o Jones, ele se transforma, aí é que a questão da gente ser bem resolvido na vida, né? De deixar a vaidade de lado. O Jones é um grande intelectual brasileiro hoje. Com certeza. Sabe? O Jones é um grande intelectual brasileiro. Eu acho que é até por isso que talvez ele pega no seu pé, porque você também é uma pessoa fundamental. A gente tá com os melhores, assim, sabe? Nós temos os melhores para mudar o país. Só que essa essencialidade que você possui tá na hora de você vir pro nosso lado, entendeu? Eu acho que, assim, o governo PT, ele já teve sua contribuição pro país. Só deixa eu terminar de falar só deixa eu terminar esse raciocínio. Tá, desculpa. Então qual que é o meu ponto aqui, né? Eu sou uma pessoa que eu sou citado em 7 idiomas, eu sou meus artigos acadêmicos, eu tenho 6 livros escritos, eu já debati, por exemplo, com os maiores economistas da China, já debati com grandes economistas americanos, franceses, ingleses, debati mesmo, de debate público mesmo, em internet, em bancas de doutorado. Eu talvez já debati com o Prêmio Nobel, sabe? Entendeu? Então eu já sou um cara realizado, assim, já não... Então, para eu reconhecer o brilho dessa galera, e eu reconheço mais, o Jones teve um debate uma vez que eu fiz com ele sobre teoria marxista da dependência. Cara, o Jones ganhou o debate. Os argumentos do Jones foram melhores que os meus naquele dia lá. E qual que é o problema de eu reconhecer isso? Porque o Elias tem doutorado, o Elias é um cara reconhecido internacionalmente, que eu tenho um reconhecimento internacional. Modéstia à parte, eu tenho um reconhecimento internacional no que eu faço. Sabe? Porque eu não tenho essa vaidade de não reconhecer o brilho no outro, né? Então o Jones, por exemplo, é um cara que eu reconheço o brilho, pode discordar e tal, pode vir a pergunta que quiser, eu vou reconhecer o brilho dele, porque existe uma questão de amadurecimento, e esse amadurecimento veio das duas partes, né?
Tanto é que eu acho que tanto eu influencio o Jones quanto ele me influencia hoje, não tem, sabe? E nós mesmo nos influenciamos, né? Então, eu quero mais deixar, é um depoimento mesmo esse, sabe? Um depoimento, Legal. assim, porque isso é pedagógico para o nosso campo. Todos nós, eu, João, Jones, Humberto, mas um monte aí. A gente mais discorda do que concorda. E se vacilar, colocar na ponta da caneta, mais discorda do que concorda. Só que da parte eles alcançaram um grau de maturidade. E eu, vamos dizer assim, vamos ficar na convergência e reconhecer o brilho desses. Eu reconheço o brilho deles, entendeu? Eu reconheço assim, são pessoas assim que cada um ao seu jeito, sabe? E o Jones eu falo de forma mais efusiva porque foi o que mais tive encrenca na minha vida, né? Mais problema. Esse me arrumou, já me arrumou muito problema já, né? Mas será que não tá na hora da gente colocar esses caras pra jogar? Não, mas é que tá, já estamos jogando. Eu tenho uma relação excelente com o Jones hoje. Eu converso com ele, tenho uma relação ótima com o João, com o Humberto. Não tem mais. Já superamos essa. Tem contato, mas eu volto a dizer, o PT teve uma contribuição gigantesca para nós, mas eu acredito que essas pessoas que hoje estão no poder do país já tá na hora de passar o bastão, entendeu? Já é a seleção antiga. E a gente precisa de vocês. Você é o elo entre essas pessoas, para realmente passar a bola para os caras que você reconhece que são extremamente competentes, são intelectuais, são estudados, conhecem todos os problemas do país e estão prontos para assumir o Brasil e seguir em frente. Não, e mais um que eu queria, que não é desse mundo, mas que já... Eu tinha um programa Conexão Xangai, né, na internet, né, que foi um turning point nas redes sociais, na internet, no YouTube, foi Conexão Xangai, que era a resposta a Manhattan Connection, né, daquele pessoal lá. Era eu, André Roncalha, Paulo Gala e Wallace Moreira. Cara, eu convivi com esses caras, ó. Paulo Gala é um economista do mercado financeiro, economista-chefe do Banco Master, é um cara genial. O Wallace Moreira hoje é o principal homem que rege as políticas industriais do Brasil, né? Que é o programa Nova Indústria Brasil, tá? Do governo Lula. E o André Roncalha, ele, na minha opinião, é o maior economista brasileiro hoje. Então, eu sou um cara que tem muita sorte na vida de ter convivido com essas pessoas, né? Então, além desse pessoal da esquerda, vamos dizer assim, que eu cito esses que também são de esquerda, na minha opinião, do jeito deles, né? Que são figuras altamente brilhantes. O André Roncalha hoje trabalha na FMI, ele é o nosso representante na FMI. Para mim, o maior economista brasileiro vivo dele, da nossa geração, é ele, né? Paulo Gala, Nice Falho, Wallace Moreira, enfim. E o bastão, desculpa, eu já sei qual que é a sua pergunta já, entendeu? Agora, a questão é que as coisas não são assim, Tomás. Vamos passar o bastão para a próxima turma. Eu também acho isso. Vai ter que chegar esse momento em que o Lula vai ter que passar o bastão, em que essa geração que governa no Brasil hoje vai ter que passar o bastão. Só que eu tenho um problema muito grave na minha frente. Existe uma ameaça existencial ao Brasil diante de mim, que é o bolsonarismo, que é o fascismo, que é a desintegração do país. Ou seja, eu acredito que se Lula, que o Lula é o candidato, tá? Não vou aqui... O Lula é o candidato e acabou, né? Nem vou fazer a próxima, era essa. Não. Não tem outro candidato, não tem a esquerda que está no campo de oposição ao Lula. Ela não se compõe hoje enquanto uma alternativa real de poder no Brasil. Infelizmente, tá? O Lula é o candidato. O Lula é o candidato. E o Lula é a única pessoa hoje que é capaz de derrotar essa ameaça existencial à nação brasileira, que é a extrema-direita. A gente já derrotou esses caras já. Ainda não, meu amigo. Nós não derrotamos. A hora que você senta pra conversar com qualquer um desses caras é humilhante. Não sabe? derrotamos. É questão de falar, conversar com o outro ali. A gente acabou com esses caras. Os caras estão humilhados. Jones Manuel deve ter 400 mil seguidores no Instagram. Qualquer influencer médio da extrema-direita tem mais de 1 milhão. Ou seja, a diferença entre nós e eles, em nível de comunicação, a gente está muito atrás deles. A penetração que esses caras têm, capaz, está na boca do povo, por exemplo. A inflação de alimentos no Brasil, durante a época do Bolsonaro, foi maior que do Lula. A inflação de alimentos. Só que está na boca do povo brasileiro hoje o quê? De que o Lula está sendo responsável pela maior inflação de alimentos da história. Por quê? Porque tem milhares de grupos de WhatsApp que esses caras controlam. São milhares de disparos dos Estados Unidos para o Brasil com esse tipo de conteúdo. A gente está muito atrás deles no quesito de comunicação. O Lula está perdendo, por exemplo, por conta evidentemente, dos limites do governo dele, mas também por problemas de enfrentar essa máquina mortífera das Big Techs. Nós estamos perdendo muito aonde? Nordeste.
que é a grande base do Lula, por exemplo, Sim, o Nordeste está, sabe, estamos picando para baixo. O Rio de Janeiro, por exemplo, a rejeição ao Lula é muito grande. E o pior de tudo é que o governo Lula tem muitas realizações. Esse governo atual aí entregou muita coisa. Quem que não está entregando isso aí? Porque não está enxergado para a gente, não. Oi? Não tem enxergado. O problema é que não para mim, eu falo como uma grande população. Sabe por que ninguém enxerga? Porque as pessoas foram convencidas que elas não têm futuro. O desemprego no Brasil está baixo hoje. É evidente que existe uma boa parte do emprego brasileiro que é precário, eu concordo com isso. Mas os níveis de desemprego são muito baixos. O Brasil hoje está construindo uma política industrial poderosa, que é a nova Indústria Brasil, com todos os limites que a política do Banco Central coloca, que a política que o arcabouço fiscal coloca. Existe isso. Né? Hoje o Brasil está retomando uma política séria de ciência, tecnologia e inovação. Né? Ou seja, as pessoas hoje têm mais acesso a emprego do que a da época do Bolsonaro. Ou seja, é incomparável os dois governos. Não, isso aí eu é incomparável, é incomparável. Tem até muito emprego e não tem, às vezes, quem preenche as vagas. Sabe, né? É incomparável isso. Agora, a sensação de fracasso, a sensação de que as coisas não estão dando certo, cara, é uma questão de subjetividade, né? Ou seja, só chega notícia ruim pra gente, né? Mas eu vi também uma parada falando dos empregos aí, que teve uma mudança, tipo, na forma dessa análise. Por exemplo, se o cara recebe uma bolsa auxílio qualquer que seja, e ele não está considerado desempregado, a menos que ele procure algum emprego. Se ele estiver recebendo e estiver tranquilo, ele não está mais como desempregado. É como se ele tivesse uma renda já. Teve essa mudança? Não, eu não vou falar disso, dessa estatística eu não entendo. Tá? Uhum. O que existe é que a taxa de desemprego e de emprego formal hoje, o número de empregos formais no Brasil hoje é maior que a época do Bolsonaro. Qualquer pesquisa no Google, fica muito claro o seguinte: o número de empregos formais aumentou em relação à época do Bolsonaro. Você pega, por exemplo, uma coisa que é muito clara de que as coisas melhoraram no Brasil com o Lula. É só você ver o número de pessoas saindo para viajar durante os feriados, né? Sabe, as estradas elas lotaram, enfim, rodoviária, aeroporto, ou seja, algo que você não via no último ano do Bolsonaro, por exemplo. Uhum. Sabe? Enfim, existem índices que são muito claros, que demonstram que o governo Lula é muito melhor que o do Bolsonaro. A Petrobras, por exemplo, vamos pegar uma entrega que eu acho que é importante e nacionalista. Tá? O Brasil vai retomar a sua fábrica de fertilizantes que foi destruída pelo Temer. O Brasil vai retomar. A gente vai parar de importar fertilizantes da Rússia para fazer no Brasil. Voltar a fazer no Brasil. Porque o Temer destruiu essa... Uhum. Isso significa o quê? Significa que lá na frente os alimentos tendem a ficar serem barateados. Exato. Sabe? É um bom investimento, assim. E por que eu vou te perguntar isso? Porque eu vejo, principalmente para a esquerda, mais ferrenha, que é a parte que você tá, que é a que realmente briga, o agro como um meio vilão, um inimigo. É interessante, então, investir em uma coisa que vai, teoricamente, favorecer diretamente o agro? Primeiro que eu acho que o debate sobre a questão agrária brasileira, na minha opinião, ainda é feito em termos muito infantis, em certa medida. Eu não acho, particularmente, que o agronegócio seja um inimigo a ser... O agronegócio que eu falo enquanto tendência de penetração do capitalismo no campo brasileiro, no campo. Ou seja, não é esse o grande problema. O problema é o quê? É esse agronegócio, é o poder político que eles têm. Tá. É um poder político que, inclusive, é antinacional, é bolsonarista, etc, etc. Eles não pagam imposto, o que é um absurdo. Não pagam imposto sobre exportação, o que é um absurdo. Ou seja, eles têm várias benesses que são, na minha opinião, plenamente injustificáveis. Até porque as vantagens do agronegócio brasileiro, elas já não são mais cambiais, não são mais por conta de subsídio, elas são estruturais. O nosso agronegócio ele é o mais potente do mundo, independente da taxa de câmbio, da taxa de juros, etc, etc. As vantagens são estruturais do nosso agronegócio. E a questão também é que eles não se propõem, o agronegócio brasileiro, a construir uma indústria nacional de ciência e tecnologia capaz do quê? Capaz de financiar pesquisa. E olha que eles lucram pra cacete. Financiar pesquisa para quê? Para enfrentar a questão dos agrotóxicos. O Brasil hoje usa, sei lá, 36 agrotóxicos, ou seja, as pessoas estão morrendo estão morrendo de câncer por conta disso.
E como enfrentar essa... que já manda pra fora, que produz aqui, ele tá matando é o lá de fora, né? Não. É uma outra polêmica, ou seja, o agronegócio também produz para o mercado interno, tá? Mas produz alimento envenenado, ou seja, por conta dessa quantidade de agrotóxico que se usa. E como que você... Mas se você não usar agrotóxico... Não produz. Não produz. Pesquisa, meu amigo. Pesquisa. Então, eu acredito que você tem no Brasil hoje a possibilidade, que é o modelo do MST, né? Que é o modelo daquela pequena propriedade com alta composição orgânica do capital, com máquina, equipamento, orientado ao mercado interno. O modelo que eu chamo de modelo MST, né? Eu acho que ele é fundamental para o Brasil hoje. É um pequeno produtor, às vezes aglomerado, tipo uma cooperativa, isso, exatamente. O outro. Orientado ao mercado interno. Porque também, qual é a importância do modelo MST, na minha opinião? Ele não é, na minha opinião, tão e somente contraponto à grande produção capitalista orientada para a exportação. Ele é algo ultra necessário para o quê? Para enfrentar o verdadeiro problema que existe hoje na agricultura brasileira, que é o sistema de preços. As pessoas não compram comida porque o agronegócio não produz para o mercado interno. As pessoas não compram comida porque não tem dinheiro. Por quê? Porque nós temos, primeiro, um sistema de preços na agricultura, o sistema de preços na agricultura brasileira altamente... deixa eu elaborar aqui. Existem oligopsônios e monopsônios na agricultura brasileira, que são o quê? Que é o oligopólio ao contrário, que é o oligopólio da oferta de alimentos. Esses traders, eles estão para ser a oferta de alimentos e jogam para o mercado ao seu bel prazer, de forma que os alimentos mantenham um preço alto e as suas taxas de lucro se mantenham também altas desse pessoal. Isso explica muito a inflação brasileira, tá? As pessoas estão passando fome no Brasil porque não tem dinheiro para comprar comida. Então o modelo MST, inclusive, ele é fundamental para que o Brasil alcance segurança alimentar. É fundamental. É contraditório com uma agricultura Não é, na minha opinião, não é. Não é contraditório. Agora, esse agronegócio que está posto aí, do jeito que ele está colocado, não serve. Não paga imposto. Não quer investir em pesquisa e desenvolvimento para enfrentar a questão do envenenamento. Ele desmata. Ele desmata. Por quê? Porque como o Brasil tem uma taxa de juros maior do que o lucro empresarial, a tendência é que a terra se transforme em um ativo financeiro. Então, você desmatar na fronteira agrícola com a Amazônia faz com que aquela terra se valorize muito. Eu viro um negócio isso daí. Uhum. Né? É colocar aquela meia dúzia de boi ali e tal, até, sabe? Então, o agronegócio tem que ser repensado. Na minha opinião, você vilanizar algum negócio não vai resolver nosso problema. Você colocar eles como inimigo a ser batido e morto, né? Não resolve nosso problema. Agora, a discussão que tem que ser feita é sobre o poder político que eles têm. E tem outra. Você enfrenta o poder político do agronegócio de uma maneira, industrializando o Brasil. A forma de você contrabalancear o poder do agronegócio é surgir uma indústria de transformação poderosa no Brasil. Eu vi você falando isso na China, 200 milhões de pessoas da China, da área rural, para a indústria. Exatamente. O Brasil precisa se reindustrializar, até para contrapor esse poder do agronegócio. Mas eu fico em relação à questão agrária brasileira com o modelo MST. Eu acho que esse modelo é interessantíssimo de ser adotado em ampla escala no Brasil, né? Lá na China, como que eles fizeram a reforma agrária lá? Como foi o processo? Primeiro foi expulsão dos latifundiários. Expulsão. Foi para a Revolução de 49 foi uma revolução anti-latifundiária também. Uhum. Né? Então eles fizeram uma primeira reforma agrária em 49, em 52, quer dizer, né? Que é o primeiro plano quinquenal, em que se distribui terra mesmo para as pessoas, para os camponeses. E depois eles fazem uma segunda reforma agrária em 78, que é a entrega da concessão da terra para os camponeses e o direito deles comercializarem o excedente, ou seja, até certo ponto eu ia plantar, vai entregar para o Estado para abastecer essa cidade. Uhum.
Passou disso, você pode vender no mercado Vender para outro. e até enriquecer, inclusive, né? Essa é uma segunda reforma agrária chinesa, né? Sim. Então, existem reformas agrárias sucessivas na China desde 49 até hoje, né? Aqui no Brasil, pelo menos o tio João falou pra gente que dá pra fazer uma reforma agrária sem tirar nenhum pasto de ninguém, assim, sabe? Tem terra suficiente pra isso. Dá pra ser... Então alguns falam até fazer uma reforma agrária com terras da União também. Não, o que existe é o seguinte, o Brasil pode triplicar a produção de alimentos sem derrubar uma única árvore. Isso é um fato. Agora, a reforma agrária em si, a gente tem que pensar com mais sofisticação isso, por quê? Porque se o Estado entra no mercado de terras, o que acontece com o preço da terra? Esse é um problema muito sério. Um problema financeiro, uma reforma agrária, né? Nos termos que as pessoas colocam. Eu particularmente acho que uma reforma agrária que nós temos que pensar é uma reforma agrária que induz as pessoas a plantarem aonde? Nas periferias das grandes cidades. Próximo ao centro. Legal. Sabe? Aí já abastece o mercado interno ali. Entre outras coisas. O tempo livre da pessoa, ou seja, é uma renda a mais para aquela pessoa, né? Sim, essa é uma reforma agrária urbana que nós temos que pensar em executá-la no Brasil. E mais do que isso, você entra numa favela do Rio de Janeiro, por exemplo, você vê a pessoa querendo porco, galinha, uma série de cultivos ali dentro de favela, você vê isso. Então acho que passa também por oficializar esse tipo de cultura, por exemplo, sabe? Então discutir reforma agrária daria um outro episódio, tá? Mas discutir menos em termos infantis e mais em termos discutir isso como adulto, né? Ó, vou pôr o áudio do Jones aqui, pode ser? Vai pôr? Não escutei, mas